Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive e reina para todos. Sempre Ele é nosso único e suficiente Salvador, que nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Eu creio, você crê? Pois está escrito, Hebreus 10:14, que por único sacrifício Ele nos aperfeiçoou para sempre. Pelo seu precioso sangue nos deu o eterno perdão dos nossos pecados. No seu sangue nos deu eterna redenção e eterna salvação. Creia em Cristo, como diz as Escrituras. A Escritura afirma que os da fé é que estão abençoados com crente Abraão. Gálatas 3:9 afirma esta verdade. E também está escrito que nós somos de Cristo. E se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Creia, Gálatas 3:29 afirma esta verdade. Creia e viva a justiça deste Evangelho, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 17, que afirma: o justo viverá pela fé. Pela fé, quero aqui sempre, como príncipe de Deus, mestre na palavra, mediante revelação do Espírito Santo, tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, o Evangelho da graça pré-anunciado a Abraão, confiado aos apóstolos, principalmente Paulo, fiel ministro encarregado deste ministério e principal modelo deste Evangelho. Confira esta verdade em 1 de Timóteo, no capítulo 1 e versículos 11 e versículos 16. Confira esta verdade, viva esta verdade, viva o poder deste Evangelho e a justiça deste Evangelho, que é o Evangelho pré-anunciado a Abraão, que tem o poder sobre todas as áreas das nossas vidas, especialmente no que diz respeito à nossa salvação. Bem, estamos tratando ainda a respeito da prosperidade dos filhos de Abraão. A prosperidade dos filhos de Abraão, que significa Giselmo. Bom, a palavra de Gênesis e Apocalipse afirma que existe uma especial prosperidade, que esta pertence, a palavra se refere muitos aos justos. E quem é justo, diz a palavra? Abraão foi justificado pela fé, diz a palavra, e também nós somos justificados pela fé. Está escrito Romanos capítulo 5, versículos 1, que afirma: justificados, pois, mediante o que? A fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra que esta prosperidade especial dos filhos de Abraão, ela não tem limites para se viver, ou seja, em qualquer lugar desta terra nós temos a manifestação desta promessa, que é chamada a provisão e a providência de Deus, mesmo antes das nossas necessidades. A provisão de Deus já existe. A palavra deixa bem claro nos Salmos 37:25, que afirma o Davi dizendo: fui morto, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Note esta palavra: nunca vi o justo. E justos é aqueles que crêem em Cristo. Justo é aqueles que mediante a fé está em paz com Deus. Que justos é aqueles que estão em Gálatas 3:7, que afirma que os da fé é que estão abençoados com crente Abraão. O versículo 9 afirma: de modo que os da fé é que estão abençoados com crente Abraão. Então, a prosperidade
infalível de Deus é para os que estão espiritualmente descendentes de Abraão. E estes têm a promessa de Deus de viver em qualquer lugar desta terra o poder desta provisão. Confira esta verdade em Isaías, capítulo 1, versículos 19, que afirma: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Não diz somente da nação tal, mas diz de toda a terra, porque a palavra de Deus, a promessa feita a Abraão foi esta: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, se referindo aos descendentes de Abraão, segundo a promessa de Gálatas 3:29. E o que significa, Gistelmo, comer o melhor desta terra? Porque quando digo que o melhor significa a tudo o que é necessidade, que nós possamos ter aqui nesta terra a provisão de Deus que manifesta em qualquer lugar desta terra. E o que significa, Gistelmo, de fato, o melhor desta terra? Significa a bênção do Senhor, que enriquece com ela, não traz desgosto. Confira esta verdade em Provérbios 10:22, que diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Gistelmo, e como nós podemos viver esta plenitude de prosperidade como filhos de Abraão? A palavra de Deus diz que sem avareza, porque a avareza ela é contrária à generosidade que manifesta a provisão e providência de Deus, independentemente do lugar onde estamos, pois a promessa de Deus ela é espiritual e não tem nada a ver com governos e planos políticos ou projetos desta terra. Tem a ver com bênçãos espirituais antes da fundação do mundo. Confira esta verdade em Efésios 1:3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, celestiais, regiões celestiais significa debaixo do céu, ou seja, em qualquer lugar desta terra nós somos abençoados e temos da parte de Deus a garantia de que nada nos faltará, como está escrito nos Salmos 23, que afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Ah, Gistelmo, e os que estão avarentos, mesmo sendo filhos de Abraão, podem viver a plenitude desta prosperidade? Não. Não, porque a palavra afirma em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, que afirma: seja a vossa vida sem avareza, contentando com o que temos, porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Afirmemos confiantemente ao Senhor o nosso auxílio e não temeremos o que nos poderá fazer o homem, porque maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Creia que nós temos pelas Escrituras o poder na vida daqueles que estão justificados em Cristo e pela palavra da sua justiça, que é chamado o Evangelho da Justiça de Deus, tem a presença ou a manifestação do poder de Deus cumprindo cada uma das nossas necessidades e não vaidades, como muitos cristãos têm tentado viver a piedade como fonte de lucros, disse Paulo. De fato é, com contentamento, como disse Hebreus 13:5, que diz: a nossa vida seja sem avareza, contentando com o que temos. E a pergunta é: o que temos nós? Nós temos a promessa de Deus feita a Abraão e chegada a nós pelo Espírito prometido, Gálatas 3:14, que diz: para que recebêssemos o Espírito prometido, a promessa feita a Abraão, que é viver uma vida plena, superabundante, para toda generosidade e toda boa obra, como diz
2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. E esta provisão, ela é infalível, sim, porque está escrito em Filipenses 4,19, Paulo, quando ele escreve para dar a certeza e o contentamento dos que estão justificados pela fé, independentemente de obra, a garantia do Salmo 37, 25, quando Paulo ali afirma: eu sei que o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de cumprir cada uma das vossas necessidades. E ali ele não pôs nenhum limite, dizendo, não, você só é abençoado se estiver no país tal ou no país. Não, não significa a bênção dos filhos de Abraão está limitada a lugar, porque ela é espiritual, ela é a promessa de Deus e ela está aonde se vive a fé. A fé que Abraão viveu pela justiça da fé, independentemente de obras. A palavra deixa bem claro que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Confira esta verdade, Gálatas, mais uma vez, Gálatas 3, 9. E nós podemos, como diz Isaías, capítulo 1, versículos 19, comermos o melhor desta terra, que significa a bênção do Senhor, que enriquece, com ela não traz desgosto. Cuidado com a avareza. A avareza não manifesta a promessa da prosperidade dos filhos de Abraão. O que manifesta a promessa da prosperidade dos filhos de Abraão é a generosidade. Está escrito em Provérbios, no capítulo 11, versículos 24 e 25, que diz que o que dá liberalmente o Senhor lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A palavra diz também que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber também será descedentado. Fuja da avareza e viva a generosidade dos filhos de Abraão, e viva a plena prosperidade dos filhos de Abraão, independentemente do lugar onde você esteja. Aonde você estiver, você é um abençoado com o crente Abraão. E com toda sorte de bênção. E esta bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto. Creia, assim está escrito, assim nós cremos. Igreja de Cristo, filhos de Abraão na fé. Viva a justiça deste Evangelho, o Evangelho da graça e paz.